Lá nos princípios dos tempos, tudo era campo, matas e aguadas. Um imenso espaço repleto de sesmarias a serem demarcadas. Terra Índia, propriedade dos charruas, minuanos, guenoas ou guaranis. Uma possessão espanhola, a Grande Estância Oriental de Itaqui, futura La Cruz, Argentina, aproximadamente a partir de 1680. Nossa região era identificada como o Passo de Itaqui, ou Passo da Cruz. Em 1752, período do tratado que decide emigrar os povos orientais para o lado argentino, consta que boa parte dos missioneiros atravessou o Passo de Itaqui. Existe menção a um povo denominado Pueblo de Itaqui, no lado oriental das Missões, ainda pertencendo ao povo de La Cruz, possessão espanhola, ano 1759. A partir de 1801, um grupo de aventureiros luso-português retomava estas terras para o domínio de Portugal. Itaqui passa a pertencer a São Borja. Após sucessivas tentativas dos espanhóis retomarem este território, o governo da província cria um acampamento militar, sob o comando do capitão Fabiano Pires de Almeida, na Barra do Arroio Cambaí, com 150 soldados, ano 1821. Com as crescentes cheias do rio Uruguai, o acampamento teve que ser transferido de local. Os soldados vieram para a área onde hoje estaria situado o centro da cidade. Ali se juntaram alguns refugiados estrangeiros fugindo de perseguições, começando um pequeno povoado. Os cronistas da época denominaram aquele arranchamento como se fosse uma aldeia. Esse arranchamento aldeia vai recebendo imigrantes itinerários que utilizavam o trânsito fluvial do rio Uruguai, Rio da Prata. Com isso, cresce consideravelmente e é organizada uma primeira tentativa de planta urbana, com 4 ruas de sentido leste-oeste e 4 norte-sul. Nesse local aqui seria o início da povoação de Itaqui. Quando o capitão Fabiano Pires de Almeida comandou um destacamento de 150 soldados na Barra do Cambaí, durante um tempo eles ficaram naquela região vigiando a fronteira. Houve uma grande inundação que tirou aqueles soldados daquele local e vieram para cá, para essa zona onde hoje é o quarteirão da Praça Marechal Deodoro. E veio para cá e o povoado começou a se formar nessas cercanias aqui. Os cronistas da época falavam que isso aqui seria uma espécie de aldeia, era arrancamentos organizados, e vieram vindo pessoas, imigrados da Argentina, do Paraguai, alguns fugitivos de guerras e alguns imigrantes também que vinham através da Bacia do Prata e aqui da Bacia do Rio Uruguai pelo comércio fluvial. Então, esse local aqui seria o início da formação do nosso povoado, depois de 1821. Intensifica-se o comércio de erva mate, vindo dos ervais do Planalto Rio-Grandense, sendo comercializada no porto de Itaqui, que se torna o empório desse produto. Em 1837, passa à categoria de freguesia do povo de São Borja. Durante o período de freguesia, Itaqui sofre com a Revolução Farroupilha, tendo-se verificado alguns combates em seu território. O pequeno povoado cresce aos olhos vistos. Comerciantes estrangeiros vendo seus produtos vindos de países do Prata e da Europa neste porto de Itaqui, que arrecadaria em impostos quase o dobro do que São Borja arrecadava. Tal fato fez com que o juiz pernambucano Dr. Emetério José Veloso da Silveira sugerisse que o povo solicitasse ao presidente da província a emancipação da tutela de São Borja. Ideia aceita. O governo da província de São Pedro autoriza em 6 de dezembro de 1858, sai uma resolução que separava Itaqui do povo de São Borja, passando a denominar-se São Patrício de Itaqui. É elevado à categoria de vila. Em 1859, foi instalada a primeira Câmara com os conselheiros municipais, sendo o primeiro governante de Itaqui o coronel Antônio Fernandes Lima. A vila de São Patrício de Itaqui, assim como São Borja, sofre a invasão dos paraguaios em 1865,
com roubo em suas propriedades rurais e na área urbana, saques na igreja, assassinatos de moradores, incêndios em casas de moradia, estância, como o caso da atual estância Alto Uruguai, que na época pertencia a Fortunato Assunção. Nós estamos aqui diante da centenária histórica Estância Alto Uruguai. Em um determinado tempo ela pertenceu à família Aranha, ao coronel Euclides da Aranha e sua esposa, a dona Luizinha. Ela nos remete ao período jesuítico também, pelas informações que temos, e ela tem relação também com a invasão paraguaia. Aqui em 1865, 26 de junho, houve um combate e era proprietário dessa fazenda aqui um senhor chamado Fortunato José de Assunção. E essa fazenda, os arredores daqui, um banhado que foi invadido. Temos informação de que ela foi invadida pelos paraguaios, que colocaram fogo, inclusive. Quando o coronel comprou essa estância aqui, ele preservou a fachada original, mantendo o aspecto histórico da época. Então ela guarda a referência muito grande. Primeiro, o fato de que aqui morou a família Aranha, a dona Luizinha, o coronel Euclides, morou também durante muito tempo Oswaldo Aranha, que foi um grande político brasileiro, um diplomata, chanceler, ministro do período do governo Vargas. E ela tem um valor histórico por ser um prédio que remonta anterior ao período da invasão paraguaia. Ela é muito, muito antiga. Nós não temos informação muito exata assim de quando ela foi construída. Em 1879, um pouco antes da República ser proclamada, Itaqui passa à categoria de cidade. Era presidente do Conselho Municipal o coronel João Clemente Godinho. Administrativamente, Itaqui passa por 3 fases. Primeira, das câmaras municipais, que vai de 1859 a 1889. Segunda, dos intendentes, de 1892 a 1938. E a terceira, dos prefeitos, 1938 aos dias atuais. Primeiro presidente do Conselho Municipal, Coronel Antônio Fernandes Lima. Primeiro intendente nomeado, Coronel Felipe Neri de Aguiar. Primeiro prefeito, Otávio Silveira. Aqui na esquina nós temos o prédio da Prefeitura Municipal, que na época era chamado de Intendência. Esse prédio começou a ser construído em 1882. O objetivo era para ser a sede do governo, que era a Intendência, sede do Conselho, que seria a atual Câmara de Vereadores, e ela foi projetada também para ser uma sala de aula. Então esse prédio aqui, ele mantém ainda a arquitetura da época. Essa frontaria aqui, ela foi mais ou menos preservada. O telhado, ele foi removido e alguma parte da fachada ali também foi reformulada. Mas a parte principal dela, ainda até hoje, ela se mantém fiel à arquitetura da época. Uma forma simples e didática de entendermos a formação do povo itaquiense, do município de Itaqui, por assim dizer, é termos como divisor de águas a Guerra do Paraguai. Vejamos, a nossa região aqui sempre foi uma região de disputa entre os espanhóis e os portugueses. Nós tivemos a expulsão dos jesuítas, que é de conhecimento de todos. Por sua vez, 1820 em diante, nós começamos a ter combates aqui na região. Tivemos Andrezito Artigas peleando nas duas margens. Tivemos aqui também o massacre do Mariano Pinto, né? Ele e seus soldados que foram massacrados em 1828. Isso levou o governo imperial a se preocupar, principalmente com
preservação das suas fronteiras, e aí começou a surgir o povoado de Itaqui. A cidade começou a se formar a partir dos anos do século 40, e em 1858 nós nos emancipamos de São Borja. Isso foi um fator muito importante de crescimento. Nós éramos já um local pujante, a economia pecuária, da erva mate, e estávamos crescendo, felizes. Por sua vez, tivemos a invasão paraguaia em 1865, não é? Para 66. Eles invadiram São Borja, levaram 30 dias num inverno rigoroso para chegar em Itaqui. O nosso povo aqui, em torno de 6.000 almas, 99% fugiu. Entretanto, ficaram alguns corajosos aqui para serem, infelizmente, massacrados pelos paraguaios, que depois de 5 dias saqueando a cidade, se deslocaram até o Ibiqui, 3 dias de marcha, e passaram para Uruguaiana e acabaram sendo derrotados pelo exército brasileiro. Então, como eu disse, né, essa divisão de águas com a Guerra do Paraguai é importante para entendermos a história de Itaqui. E o que nós herdamos enquanto povo com essa Guerra do Paraguai? Primeiramente, nós tivemos a flotilha do Alto Uruguai, 1866 em diante, que logrou para nós aqui o Przewodowski. E quem é Przewodowski? Ele era o capitão da flotilha, e olha o que ele fez aqui na cidade, né? Ao termos um médico brasileiro agredido em solo de Alvear, Argentina, o Przewodowski cobrou do governo argentino e das autoridades de Alvear uma pronta resposta sobre essa agressão. Não foi respondido, foi ignorado, e ele acabou tendo que dar uns 2 ou 3 tiros de canhão por cima da cidade de Alvear, até que ele foi atendido. O Przewodowski foi julgado, foi condenado, depois absolvido, virou herói de guerra, foi embora de Itaqui, e a população da cidade, como forma de homenageá-lo, decidiu em 1881 lançar a pedra fundamental de um teatro com o nome dele, Przewodowski. Em 1886 o teatro foi inaugurado, é um dos mais antigos da América Latina e está aí, ó, para deleite da população itaquiense e dos turistas. Também tivemos a construção da ponte Itaqui-Uruguaiana, que é uma das últimas obras do Império Brasileiro. É uma ponte de 1888, só para termos uma ideia, né, o quanto ela foi importante e ainda é importante na história da fronteira oeste. Já passando para o século XX, nós tivemos com o grande prefeito Tito Correia Lopes a inauguração em 7 de setembro de 1909 do Mercado Público de Itaqui, uma obra gigantesca, espetacular para a época. Para termos uma ideia, nós temos apenas 5 mercados públicos no Rio Grande do Sul que foram pensados unicamente para negócios, a saber, Porto Alegre, Jaguarão, Rio Grande, Pelotas e o nosso aqui de Itaqui, que infelizmente é o único que não está preservado. Em 1911 tivemos o Chalé dos Barbosa, que é popularmente conhecido como o Castelinho dos Vidal, que foi e ainda é uma obra impactante na cidade de Itaqui, pelo seu estilo europeu, lindíssimo, e também registro aqui, né, para a história, que infelizmente é mais um prédio histórico abandonado em Itaqui. Por falar em prédios históricos, em 1929 tivemos o Castelinho da Vila Alba, que foi inaugurado, é da família de Grácia. Esse sim está preservado, é lindíssimo, e rogamos, né, que as nossas autoridades e o nosso povo aqui lute pela preservação dos nossos prédios históricos e da nossa história. O meu relato aqui é nessa ideia de que Itaqui é uma cidade maravilhosa, encantadora, tem uma grande história. Tivemos invasão paraguaia, Dom Pedro II em Itaqui, tivemos e temos prédios excelentes, bonitos, que merecem o respeito e a participação do povo, né, nas suas decisões a respeito da preservação. Uma vez que eu falei da criação da flotilha do
do Rio Uruguai, 1866, em 1906, daí, infelizmente, ela foi dissolvida, nós não podemos deixar de falar sobre Saldanha da Gama. É uma história fantástica. Ele, um jovem mancebo de família rica do centro do país, veio servir aqui, se encantou, né, por uma moça da nossa sociedade, a Mila. Talvez em um de seus passeios pela praça acabou se encantando por ela em uma janela. Começaram a ter um namoro dentro daqueles jantares que eram oferecidos às autoridades, aos oficiais. Resolveram noivar à revelia da família dele, casaram, né? Aí vem o problema, as núpcias foram de 8 dias apenas, depois ele foi para o campo de guerra, foi para a batalha lá, a Guerra do Paraguai, e nunca mais voltou para Itaqui. Coube a Mila ficar viúva de marido vivo. Depois ela acabou casando novamente e o Saldanha da Gama seguiu sua vida, inclusive foi adido em Nova York pela embaixada, voltou aos campos de batalha da Revolução Federalista de 1895, e olha que ironia do destino, foi morrer aqui perto, em Quaraí, mortalmente ferido por um combatente que inclusive fez questão de fazer ele sofrer bastante na hora da morte. E é uma coisa que nos marcou bastante, né? Como que Saldanha da Gama abandonou a coitada da Mila. Quando da invasão paraguaia, é importante destacar que nós temos ainda indícios desse ato bélico. Nós temos a fazenda Alto Uruguai, aqui em direção à Uruguaiana, que foi invadida pelos paraguaios, foi saqueada, foi queimada, e ainda há ali resquícios dessa invasão bárbara. E é um local bonito de ser visitado, é um local que merece toda a atenção nossa enquanto um ponto turístico histórico. Itaqui também é uma terra de grandes artistas que tiveram importância e relevo no Rio Grande do Sul e, por que não, no Brasil. Nós tivemos aqui o grande Manuelito de Ornelas, que foi muitas e muitas vezes elogiado pelo imortal Érico Veríssimo, pela influência que ele teve na vida do Érico. A terra de João Sampaio, de Kid Grande, do Ambrósio de Mello, uma virtuose, né, do chamamé. Por aqui também viveu uma época o nosso querido Noel Guarani, um dos 4 troncos missioneiros. É uma terra de vários festivais musicais, Festival de Música do Carnaval, Casilha da Canção Farrapa, festivais de teatro, de dança e também eventos esportivos. Hoje, nós temos uma cena cultural muito aquecida. Nós temos escritores e poetas lançando livros, nós temos jovens artistas se lançando em grupos teatrais, nós temos músicos ganhando destaque na cena musical do Rio Grande do Sul. E também temos no campo de estudos, nós temos a Universidade Federal do Pampa, que é de suma importância para a formação intelectual, profissional e cultural do povo da fronteira oeste, que sempre foi esquecida do ponto de vista do olhar da capital do Rio Grande do Sul. No cenário econômico, Itaqui foi e ainda é uma grande produtora de proteína animal, além de arroz e outros cultivares. Itaqui é uma das cidades que tem a maior área plantada do país na questão do arroz. Isso nos enche de orgulho. Também é a cidade que tem uma vinícola muito elogiada pelo país. Temos uma diversidade de negócios propostos pelos nossos corajosos empresários, e isso faz da nossa cidade um local muito bom de empreender. Se antes do advento do mundo virtual, digital, fosse numa suposta gincana, como tarefa perguntado, ou hoje mesmo numa enquete de rua, assim, para saber, fosse perguntado quem foi Emitério José Veloso da Silveira. Com certeza, tanto antes do mundo virtual quanto hoje, pouquíssimos itaquienses iam ter
acertar quem realmente foi Emitério Veloso da Silveira. Mas, bueno, para situar, contextualizando, tudo começou em 1853, quando Itaqui, que pertencia administrativo e politicamente a São Borja, destronou São Borja no comércio da erva mate. E mesmo Itaqui não tendo um pé de erva mate, virou o maior empório de erva mate. Arrecadava o dobro da receita de São Borja. E o governo provincial, vendo isso, essa prosperidade, resolveu criar aqui em 1853 uma mesa de rendas, já que Itaqui arrecadava o dobro de São Borja. Em 1857, vindo Itaqui na condição de juiz municipal de São Borja, Emitério José Veloso da Silveira se deparou com muitas questões forenses e resolveu aconselhar o povo e as autoridades da época aqui para peticionarem pedindo a criação de um novo município. E não só ele sugeriu, como redigiu a petição com esse propósito e foi o primeiro signatário desse documento. O documento foi para a Assembleia Provincial e, por interesses escusos, foi julgado intempestivo e não foi aceito. Mas como ele era um homem muito persistente, resiliente, tenaz, ele, em 1858, reapresentou e aí foi determinado, decretado o vilamento de Itaqui. São Borja perdeu metade do território para Itaqui. E até para fazer um pequeno parênteses aqui, tem muitas famílias aqui, geralmente o Rio Grande do Sul foi colonizado pelo português, pelo espanhol, depois vieram os italianos, primeiro os alemães, em 1820 e poucos, depois os italianos em 1700 e pouco. E Itaqui teve um contingente significativo de franceses que vieram parar aqui. Nomes que a gente pronuncia, nome de ruas, Dubal, Goulart, Sanchotene, Lacroix, todos esses são franceses. E, na verdade, não é Dubal, é Dibá, não é Goulart, é Goulart, não é Sanchotene, é Sanchotene. Todo esse pessoal veio para cá quando, dessa prosperidade de Itaqui teve destronado São Borja e passar a ser o maior empório do comércio de erva mate do Rio Grande do Sul. O Emitério, após essa emancipação, que contrariou interesses poderosíssimos, foi declarada uma guerra sem tréguas contra ele. Ele era um sujeito cristão, muito fervoroso, um crente, um católico da moda antiga, e colidiu o padre de São Borja, o vigário, o famoso vigário João Pedro Gay, que era um francês também, moveu uma guerra sem tréguas contra ele. Foi excomungado da Igreja Católica, foi afastado compulsoriamente da magistratura, e o vigário, ao mesmo tempo, era venerável da lógica cordialidade ao Oriente de São Borja. E o Emitério também era maçom, também foi prejudicado lá, então pagou um preço caríssimo por ter liderado essa emancipação e ter criado o município de Itaqui. Depois foi aposentado, foi embora para o Rio, advogar. Primeiro foi para Cruz Alta, casou lá, teve filhos. Pois bem, depois de ter ido para o Rio, ter casado e feito toda uma nova vida, advogado, ele sentiu necessidade de voltar, escrever um livro sobre as antigas missões orientais e seus antigos domínios. Esse livro é uma verdadeira raridade bibliográfica. E aí ele veio a cavalo, já homem velho, 50 anos depois da emancipação, em 1909, percorrendo todos os municípios, coletando dados para escrever essa grande obra. O leitor desse livro vai se deparar com uma situação atípica. Itaqui, que ele ajudou a emancipar, que ele foi o pregoeiro, o líder da emancipação, de todos os municípios, todos os lugares onde ele esteve para coletar os dados para escrever o livro, o único que negaram qualquer informação, Itaqui, com exceção da nomenclatura das ruas, nada foi passado oficialmente para ele. E até hoje há essa lacuna, né, dele não ter o reconhecimento devido, um homem que pagou tão caro
por esse gesto emancipatório. A gente fez há muito tempo uma justificativa com o vereador Eber e parece que a rua Nápoles Massa, que tem 3 nomes, Nápoles Massa, lá adiante Sabrito, e quando dobra lá para o acesso sul, estaria denominado, segundo esse projeto que a gente ajudou a justificar, embasar, historicamente, com o nome do cemitério, mas não tem uma placa. E ele merece uma homenagem, mas em consonância com o gesto que ele teve. Outro tema interessante é a instalação do Saladeiro São Felipe, na cidade de Itaqui, na primeira década do século XX. Essa instalação se deu a partir de uma família de ingleses, o George Dixon e seus filhos, que na verdade já trabalhavam nesse ramo do saladeiro, na região de Quaraí, né, na cidade de Quaraí, e também já tinham aí um pouco de experiência nesse negócio, com o gado, da venda do gado, e decidiram então, a partir de 1907, estudar um pouco a região para ver se favorecia a instalação do Saladeiro São Felipe aqui na cidade de Itaqui. Acharam muito interessante a questão de ser próximo ao rio Uruguai. Esse saladeiro ele vai ficar próximo também ao rio Ibicuí e também vai ser ligado aí pela via férrea, levando em consideração que toda a mercadoria que sai pelo rio Uruguai, ele vai acabar desembocando no Rio da Prata e vai chegar em Buenos Aires. Essa travessia vai ser muito importante para o desenvolvimento da cidade, desde o início, na verdade, desde a emancipação de Itaqui. Mas para o saladeiro vai ser de extrema importância em função da questão dos impostos, da legislação brasileira naquele período. Do fato de não ter cobranças, vai facilitar com que essa indústria acabe se desenvolvendo bem mais e a questão da economia na cidade também gire. Essa família, depois de analisar os campos e toda a região aqui da cidade de Itaqui e da região da fronteira, vai acabar decidindo então instalar, né, construir o Saladeiro São Felipe. E esse saladeiro ele vai demorar 2 anos para ser construído, entre casas, prédios, piscinas, que vão ser os tanques onde esse charque vai ser salgado. Também nós vamos ter varais, onde esse charque, né, vai ficar pendurado, sendo confeccionado, sendo produzido. Em torno de 300 funcionários trabalhavam nessas instalações, tanto da Argentina quanto do Brasil e também Uruguai. Essa questão de ter muitos funcionários, não só do Brasil, vai favorecer com que a questão cultural mesmo floresça na cidade, no município e na própria região da fronteira. Nós temos um grande desenvolvimento e um grande círculo de pessoas de várias culturas passando por aqui. E isso vai favorecer. O Jorge também era muito preocupado com essa questão dos funcionários, para que eles tivessem um pouco de lazer, não só trabalho. A indústria do saladeiro ela vai ficar a 20 quilômetros da cidade, nos próprios campos do saladeiro. Já vai ter também campos de futebol, espaços para as famílias fazerem piqueniques, almoços, então vai ter todo um ambiente familiar para que as famílias viessem, se instalassem e se sentissem bem ali, para que pudessem trabalhar e ajudar no desenvolvimento desse saladeiro. É importante a gente também falar que não é só a questão da carne, mas tudo é aproveitado nesse momento. Todo o gado é aproveitado. Para que assim nada fosse jogado fora. Então esse gado, em termos mensais, né, vai ser mais ou menos 1.000 gados por dia, né, e aí chegando ao ano 50.000 cabeças de gado, né. Isso é um número para a época bastante significativo, porque a gente está falando da primeira década, segunda década do século XX. Então a gente tem que pensar também que nesse momento Itaqui tinha mais ou menos 10.000 habitantes, né? Nós temos uma cidade pequena, mas uma cidade que está em desenvolvimento, que está em movimento, justamente por ser uma cidade de fronteira, né? Todo o material que vai ser trazido para cá também para a instalação desses prédios
vão ser materiais da Europa, vão ser materiais, né, trazidos de outra cultura, ferro, enfim, tudo que restou nas ruínas do Saladeiro são materiais trazidos de fora, né, dessa família que veio e investiu, né, e durante aí algumas décadas foi muito importante para o desenvolvimento da cidade, chegando no auge a quase 90 mil cabeças de gado por ano sendo abatidas. Então isso vai movimentar não só economicamente a cidade, mas culturalmente também, em função dessa circulação de pessoas, de compra de gado, levando em consideração também a questão da pecuária, que foi sempre importante no município de Itaqui, né? Até hoje na verdade, nós temos a pecuária até hoje no século XXI sendo aí muito importante para a economia. E essa família, ela vai acabar desenvolvendo, né, muito, tanto aí esse gado ele vai circular pelo Rio Uruguai, né, o transporte dele vai ser pelo Rio Uruguai até chegar a Buenos Aires e aí vai acabar indo para outros lugares. Mas também vai ocupar a linha férrea. Então existia uma instalação para a época muito bem desenvolvida para o período, né? A gente está falando de materiais de primeira classe que vinham de outro continente, né? Para favorecer aí todo o cuidado com o desenvolvimento e a produção desse charque. Infelizmente, a partir de 1927 até 1930, vai decair muito a produção e a família vai acabar decidindo fechar as portas do Saladeiro e fechar de vez aqui na região, né, o seu negócio em relação a essa economia. Mas não vai ser só a questão da região, né? Essa decisão vai ser tomada também porque nós estávamos vivendo aí alguns conflitos, né? Como a crise de 1929, a questão da Primeira Guerra Mundial. Então, são várias questões que estão... A questão da própria legislação brasileira, que vem mudando, e isso vai afetar a questão dos impostos, né? E não vai favorecer mais com que seja investido aí, não vai mais trazer benefícios, digamos assim, para a cidade. E o que restou foi apenas as ruínas mesmo, né? E as pequenas lembranças que essas famílias, né, principalmente aí a família dos ingleses, né, o seu Jorge, com seus 4 filhos, deixaram para todos nós. Uma parte da história do município de Itaqui, que não vai ser só muito importante para a economia, mas que vai além, porque vai atingir questões culturais, que vai favorecer muito a questão social, questão local, pessoas que vão vir morar no município, né, que vão construir casas. Então, são várias questões que vão circular não só pela economia, mas pelo social e o cultural da cidade. Eu sou o Padre Guilherme Schmidt, pároco da paróquia São Patrício, no município de Itaqui, no estado do Rio Grande do Sul. Quero contar um pouco a história da nossa paróquia, que está muito ligada também ao início da nossa cidade, à formação do nosso município. A nossa paróquia de São Patrício, que já se prepara também para começar a sua caminhada em prol dos seus 200 anos de construção, na verdade, dos seus 200 anos de criação como paróquia. Então, a nossa igreja matriz, bem como toda a comunidade católica de Itaqui, está muito ligada com a vivência do nosso município. Lembramos que temos como registros históricos que, primeiramente, aqui foi habitado por imigrantes irlandeses que vieram de uma colônia irlandesa que havia na cidade de Buenos Aires, na Argentina, e chegaram algumas embarcações aqui com a família do senhor George Clark Dixon, que trouxe 6 embarcações a vapor, e assim começaram a povoar a localidade. Como imigrantes irlandeses, como um povo que cultuava também a fé cristã católica, não diferente, ao chegar aqui, construíram uma primeira capela na vila de São Patrício de Itaqui, o antigo nome da nossa cidade, quando era um pequeno vilarejo. Então, a vila de São Patrício de Itaqui foi este lugar onde estes imigrantes irlandeses vindo de Buenos Aires se instalaram, construíram uma capela e assim foram também
vivendo a sua fé. A igreja que sempre teve esse papel de lugar de comunhão, lugar de encontro, lugar de fortalecer os vínculos, lugar de aprender também sobre as coisas de Deus, sobre como educar as crianças, as famílias, como viver. Era a forma como eles tinham de se encontrar também. A igreja então sempre foi esse grande sinal. Nós temos em 1837 a fundação da paróquia São Patrício, que primeiramente estava ligada à diocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro, devido às divisões territoriais da época. E aí então se construiu uma primeira capela, que se tornou matriz em 1837, e esta capela era dedicada a Nossa Senhora Imaculada Conceição e ao Espírito Santo. E, curiosamente, ela não ficava no lugar onde é a nossa igreja matriz hoje. Ela ficava no outro lado da praça, no lado oposto, no beco, então, que tem ali. Depois, essa igreja foi destruída, foi construída uma um pouco maior, que continha uma torre, e essa igreja também foi destruída, e no ano de 1883, então, foi demolida e se começou a construir a terceira igreja matriz, que tinha 2 torres, já era um pouco maior. E aí então também se foi, com o tempo, vendo a necessidade de aumentar este espaço, foi destruída esta terceira igreja, e no ano de 1958 começou a ser construída a atual igreja matriz de São Patrício, que está em frente à nossa praça municipal. Então já tem alguns anos a sua construção, e nós vamos percebendo que ao longo do tempo sempre a igreja esteve acompanhando a edificação, a formação da nossa cidade, trazendo valores, instruindo na fé, ajudando as famílias, permitindo com que muitas coisas boas acontecessem também na questão da economia, da religião, da política, do bem-estar da sociedade. Sempre a igreja esteve ligada a isso, sempre esteve muito presente. Então, Itaqui foi crescendo também em torno desta comunidade cristã, desta comunidade católica, que lá no seu início estava fundada em torno de uma pequena capela. E hoje nós temos então 188 anos, este ano 2025, Paróquia São Patrício vai completar 188 anos da sua fundação, sempre acompanhando as mudanças dos tempos, a evolução, como a nossa cidade cresceu, quantas melhorias aconteceram. Sempre a igreja esteve muito ligada a isso, como um lugar de referência, como um lugar, repito, de encontro, de vida fraterna, como um lugar onde as famílias podem também ter uma referência para educar os seus filhos, para ajudá-los no conhecimento da fé, da doutrina católica. E assim, então, a igreja tem este papel bastante importante, que é cultivar valores em meio aos tempos que mudam. A igreja continua sempre trazendo os valores essenciais do Evangelho, da Palavra de Deus, do amor, da caridade, da fé, da esperança, tudo que sempre a humanidade precisa, em todos os tempos, em todos os contextos. Então, em quase 200 anos de Paróquia São Patrício, já estando na nossa 4ª igreja matriz, na construção da 4ª igreja matriz, nós vamos compreendendo que a igreja caminha junto com o crescimento da cidade. Na verdade, a cidade cresceu em torno da igreja católica. Então, é muito importante ter esta referência, ter esta ligação no nosso município, de tudo que aqui se desenvolveu, se conquistou, também com a ideia da presença da Igreja Católica no nosso município. Estamos em frente aqui ao prédio antigo e histórico de Itaqui, que é a Casilha. A Casilha ela foi construída a partir de 1890
e ela tinha a intenção de se tornar uma espécie de hidráulica. O objetivo era colocar um motor aqui e algum encanamento que ia até o meio do rio, puxar água no caso, e essa água iria até para o centro da cidade, para algumas casas. Ela não ia para o mercado, porque nessa época o mercado público ainda não existia. Ela foi feita com essa intenção aqui, para ser uma espécie de hidráulica, para puxar água do meio do rio através de um motor que tinha aqui. E a gente observa também que é uma construção bastante rústica e que ainda se preserva como autêntico a base de baixo, né? A parte de cima ela foi toda reconstruída com elementos modernos e a parte de baixo ainda mantém a estrutura, a arquitetura daquele período. É para isso que a casilha foi idealizada. Pessoas falam que foi usada na Revolução Farroupilha, mas nesse período ela nem existia. Ela não foi feita para ser um posto de vigilância, ela foi feita para ser uma espécie de hidráulica para levar água daqui até algumas casas do centro da cidade. Hoje ela serve como um ponto de referência, um ponto turístico para os habitantes de Itaqui e para os visitantes que vêm aqui observarem, e fico encantado, né, com essa arquitetura rústica e primitiva bem em frente ao nosso porto. A casilha, a nossa casilha, que é um dos cartões postais mais belos e permeado por uma aura de história, que nem o teatro, a casilha, o teatro, esses pontos turísticos que são celebrados, elogiados e estudados. A casilha oportunizou, depois de ter sido hidráulica, de ter sido várias funções. Até uma época foi criado ali, acho que um centro cultural que nunca chegou a funcionar. A casilha de pedra era uma até quando o seu Lídio Carneiro da Silva foi eleito, indicado, na época que Itaqui, a área de segurança nacional, o prefeito não era eleito, foi indicado prefeito, ele fez aquela mudança que era toda ela de pedra. Mas bueno, a casilha inspirou, vinha passando pela rua e o Daniel Gratzig, a quem Itaqui muito deve, na criação de eventos, foi um grande ativista cultural que deixou um legado muito importante para Itaqui. E eu vinha vindo e ele me atacou, estava na esquina da prefeitura, assim, de tarde, meio desalentado. Era véspera de Semana Farroupilha, a chama ia chegar no outro dia, dia 14, e ficava um vácuo entre até a chama vir para a cidade e o começo oficial do início da Semana Farroupilha. Isso em 97. Me disse, olha, o que a gente podia criar para tirar esse mobilismo aí que fica, esse engessamento cultural, até a chama chegar aqui para começar oficialmente. Digo, Daniel, você podia criar na primeira semana de setembro, no segundo fim de semana ali, um evento, um festival temático sobre a Revolução Farroupilha e a Semana Farroupilha. Não tem nada parecido, me veio isso na hora. E ele gostou da ideia. Quando eu escrevi um livro, ele escreveu um texto dizendo exatamente isso, como é que surgiu. Eu vi que aquilo motivou ele. Qual seria o nome do evento? E me veio na hora a casilha. E assim surgiu esse evento que hoje está consagrado. E era ideia minha, quando eu fui do setor de cultura, de tirar do teatro para um CTG. Cada ano um CTG tem uma alternância. Ano passado foi bem significativo. Veio 300 e poucas, quase 400 músicas, um nível artístico muito bom. E assim surgiu a casilha. Olá, me chamo Thiago Mozaquatro Michelotti, atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Itaqui, a ACI. Residindo e empreendendo em Itaqui desde 2013, neste período pude perceber a evolução e o crescimento dos diferentes setores do comércio local. Em 2024, foram abertas 174 novas empresas no município de Itaqui. O comércio local é fundamental para o crescimento do município, pois gera empregos, receitas, impostos e investimentos, impulsionando o desenvolvimento social e econômico. A ACI
visa fortalecer o coletivo, capacitando empresários e funcionários, fomentando o comércio local, por meio de cursos, palestras, redes e ações que estimulam e facilitam o consumidor a visitar e realizar suas compras em nossos negócios. Em Itaqui, cidade fronteiriça do Rio Grande do Sul, o comércio local não é apenas um conjunto de estabelecimentos, ele é a própria espinha dorsal da economia. Um dos pilares da relevância do nosso comércio local reside na sua capacidade de gerar empregos e renda diretamente na comunidade. Cada loja, restaurante, prestador de serviço e pequeno produtor local representa postos de trabalho para os itaquienses, desde o atendimento ao cliente até a gestão e produção. A facilidade de encontrar produtos e serviços é essencial, sem a necessidade de longos deslocamentos, melhorando a qualidade de vida, economiza tempo e recursos e fortalece o senso de pertencimento à comunidade. O papel do comércio local também é fundamental na preservação da identidade e das características únicas de Itaqui. Muitos negócios locais carregam consigo a história da cidade, oferecendo produtos e serviços que refletem a cultura e as tradições regionais. Apoiar esses estabelecimentos é apoiar a manutenção dessa identidade, evitando a homogeneização imposta por grandes redes. Além disso, o comércio local geralmente possui um relacionamento mais próximo com seus clientes. Esse atendimento diferenciado contribui para a satisfação dos consumidores e para a fidelização. Ao priorizar os negócios da cidade, os itaquienses investem no seu próprio futuro, construindo uma base econômica sólida e sustentável para as próximas gerações. Portanto, a valorização do comércio local em Itaqui não é apenas uma questão econômica, mas sim um investimento no bem-estar coletivo. Cada compra, cada serviço contratado no comércio local é um tijolo na construção de um Itaqui mais forte e desenvolvido para todos. Importante destacar que nosso município hoje vive um momento de destaque, em especial na economia. No ano 2024, por exemplo, abriram 200 novas empresas aqui em nossa cidade, onde nós lideramos o ranking regional de novas empresas abertas, e isso mostra o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Na questão do emprego versus o desemprego, nós também, ao longo dos últimos anos, o município vem mantendo um balanço positivo de novos empregos gerados em relação às demissões, o que também nos coloca entre os 3 melhores municípios da região, e isso é importante porque mostra e comprova esse novo momento que o município vive. Nós também podemos destacar a própria autoestima da comunidade com os recentes investimentos. Afinal, ao longo dos últimos anos, o município, que era um dos mais carentes a nível de infraestrutura, teve grande movimento de obras públicas com pavimentação, com iluminação pública, melhoria de praças e espaços públicos, e isso certamente mudou um dos principais fatores que nós identificamos ao longo dos últimos anos, que era a autoestima da comunidade. Uma comunidade que não tinha esse olhar sobre a verdadeira importância que nós temos como Itaqui, como uma cidade de fronteira, uma cidade de relevância regional, e hoje a gente pode dizer com orgulho que aqui em Itaqui nós temos a maior empresa de beneficiamento de grãos da América, a 3ª e a 8ª maiores também. Então isso mostra que é um município forte na produção do arroz, da pecuária, ou seja, do agronegócio como um todo, vendo o nosso comércio crescendo, se desenvolvendo, poder público resgatando a credibilidade, sejam nos políticos, nos servidores, e todo esse conjunto de fatores, eles são fundamentais para que a nossa cidade cresça e desenvolva. E esse novo momento traz isso. Traz um povo mais feliz, um povo alegre e, acima de tudo, um povo que se orgulha da cidade onde mora. Quer construir família, quer ter qualidade de vida, mas, acima de tudo, amar a terra onde está, onde quer prosperar, e esse orgulho de ser itaquiense. Quando a gente recebe visitantes de fora,
e eles chegam e percebem esse novo momento que o Itaqui vive, de crescimento, de desenvolvimento, para nós nos enche de orgulho, mas ao mesmo tempo nos destaca a perspectiva futura de continuar trabalhando para que a cidade cresça e se desenvolva, a economia seja forte, e isso tudo a gente pode destacar não só por um modelo de trabalho, mas que eu acho que é a principal qualidade do itaquiense, que é a união, que é ser acolhedor, e esse trabalho em conjunto, onde a gente pode destacar o poder público, as entidades que vêm crescendo e se fortalecendo ao longo dos últimos anos, e também a iniciativa privada. Essa grande união de esforços junto com a comunidade tem tornado o Itaqui uma referência regional, não só em pavimentação, como muitas vezes a gente fala da questão do pavimento de concreto, mas principalmente de crescimento, desenvolvimento, de amadurecimento da nossa população, mas principalmente também na questão da qualidade de vida, que é um ponto importante a ser destacado. Porto de Itaqui. Localizado às margens do Rio Uruguai, o porto é um dos marcos econômicos e históricos da cidade. O porto tem sua importância logística para transporte de veículos como carros, caminhões e pessoas que cruzam a fronteira de Itaqui para a Argentina e vice-versa. Além de sua função econômica como ponto estratégico para o transporte e comércio de mercadorias, ele também serve como um espaço de convivência e lazer. A proximidade com o Rio Uruguai oferece aos moradores a oportunidade de apreciar a paisagem natural, tornando o local um ponto de encontro para relaxamento e atividades recreativas, sendo um ponto de grande relevância para turistas e moradores. Teatro Przewodowski. Considerado um dos teatros mais antigos do Brasil, sua construção teve início em 1883, conforme inscrição gravada no prédio. Durante décadas, foi palco de companhias artísticas nacionais e internacionais, além de sediar eventos sociais importantes da cidade. O teatro representa a tradição e a riqueza cultural de Itaqui, sendo um dos símbolos da história e da identidade local. Sua arquitetura preservada e seu valor histórico fazem dele um dos principais pontos turísticos da cidade. Igreja Matriz de São Patrício. Fundada em 23 de dezembro de 1837, a igreja original foi construída em estilo gótico. Seu primeiro pároco, Padre José Cariolando de Souza Passos, foi nomeado em 1850. A antiga igreja foi demolida em 1957, para dar lugar à atual construção, que mantém a imponência e importância religiosa para a comunidade local. A primeira igreja de Itaqui é muito mais do que um espaço físico de culto religioso. Ela representa o alicerce espiritual e cultural da cidade. Sua importância transcende o tempo, permanecendo como símbolo de fé, tradição e pertencimento para os itaquienses. Parque Comendador Firmino Fernandes Lima, Parcão. Conhecido popularmente como Parcão, é um dos principais espaços de lazer e conveniência de Itaqui. Com uma área arborizada e infraestrutura voltada para o bem-estar da população, o Parcão é o local ideal para caminhadas, atividades esportivas, encontros familiares e eventos culturais. Além disso, o espaço é um refúgio verde no coração da cidade, proporcionando um ambiente tranquilo para moradores e visitantes que buscam contato com a natureza. Sua importância vai além do lazer, sendo também um ponto de integração comunitária e valorização da qualidade de vida dos itaquienses. Casilha do Porto. Construída entre 1890 e 1893, a Casilha do Porto é um local que faz parte da história da navegação no Rio Uruguai. Ainda preserva sua estrutura histórica e oferece um ambiente ideal para contemplação e lazer.
Inicialmente foi construída com o objetivo de ser uma hidráulica, para abastecer com água alguns pontos da cidade. Hoje é um dos lugares mais visitados tanto por itaquienses e turistas que contemplam essa linda paisagem situada às margens do rio Uruguai. Castelo Vila Alba. Um dos cartões postais da cidade, propriedade da família de Grácia, um belo prédio popularmente denominado Castelinho. Foi construído em 1929, pertence à família de Grácia, construído pelo Dr. Oswaldo Pascoal de Grácia por volta de 1929. Sua construção, em tamanho reduzido, imita um castelo em estilo português-espanhol, por renomado construtor da época. Traduz suas linhas arquitetônicas, a autenticidade dos castelos europeus. Muito bem conservado, o Castelinho Vila Alba era um lugar de palestras e encontros de alto nível social, como grandes decisões políticas através de senadores, deputados e encontros com cardeais, bispos e ministros de Estado, que ajudaram a desenvolver a cidade e o Rio Grande do Sul. Com essa diversidade de atrativos, Itaqui se destaca não apenas por sua economia forte, mas também por seu rico patrimônio histórico e cultural, que cativa visitantes e reforça a identidade da cidade. Localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, às margens do Rio Uruguai, a cidade de Itaqui se destaca por sua economia baseada na agricultura, na pecuária e no comércio local. Com uma história rica em uma cultura fortemente influenciada pelas tradições gaúchas, Itaqui é um dos importantes polos produtivos da região. A agricultura tem papel fundamental na economia itaquiense, sendo a soja, o arroz e o milho as principais culturas cultivadas. A fertilidade do solo e o clima propício favorecem altas produtividades, tornando Itaqui uma referência na produção agrícola do estado. Além disso, a pecuária também desempenha um papel essencial com a criação do gado bovino e ovino, atendendo tanto ao mercado interno quanto à exportação. Nos últimos anos, o desenvolvimento econômico de Itaqui tem sido impulsionado pelo fortalecimento do comércio local e pelo avanço de setores como a indústria de beneficiamento de grãos, a prestação de serviços e o turismo. O comércio, cada vez mais diversificado, tem atraído investimentos e impulsionado a geração de empregos, promovendo maior qualidade de vida para a população. Além disso, Itaqui tem investido em infraestrutura e inovação, modernizando suas estradas, incentivando novos empreendimentos e buscando oportunidades para expandir sua economia de forma sustentável. O setor de transporte e logística também tem grande importância, facilitando o escoamento da produção agrícola e industrial para diferentes mercados nacionais e internacionais. Com uma economia sólida, um setor produtivo forte e um comércio em constante evolução, Itaqui continua avançando, consolidando-se como um dos municípios de destaque na fronteira oeste do Rio Grande do Sul.